Boa noite, meus queridos irmãos. É uma grande alegria reencontrá-los nessa noite. Nosso tempo hoje pela manhã de oração e também de celebração da ceia do Senhor foi muito encorajador. E é um grande privilégio que a Igreja do Senhor possa se reunir para adorar ao Senhor, para reconhecer o seu poder, sobretudo a sua presença no meio do seu povo. Então, nós já tivemos aqui um momento muito especial de louvor ao Senhor, com esses cânticos que falam bastante ao nosso coração a respeito da pessoa de Deus e do seu agir. E agora nós queremos continuar aqui na meditação da palavra de Deus. Antes, registrar a presença aqui do Maicon, que está conosco hoje, já tem vindo em outras ocasiões. E obrigado, Maicon, pela sua presença aqui, que Deus abençoe sua participação aqui no nosso culto. Irmãos, na semana passada, nós começamos então a olhar para o Salmo 34. Eu peço então que você já vai abrindo aí a sua Bíblia. Nós vamos continuar nossa reflexão neste Salmo, Salmo 34. E como eu expressei na semana passada e hoje de manhã, inclusive, nesse período em que nós estamos ainda administrando aí, né, toda essa calamidade que se abateu aqui sobre o nosso estado, eu tenho interrompido aquela série de estudos sobre santificação bíblica aqui no culto dominical e também tenho interrompido a nossa classe de escola bíblica na terça-feira na carta aos Hebreus. Nós devemos retomar isso não nesta semana, muito possivelmente na próxima semana, na outra semana, né? Pelo menos a escola bíblica, né? Na carta aos Hebreus. E aqui no nosso culto à noite eu vou continuar ainda trazendo algumas reflexões nos Salmos, porque como eu falei na semana passada, a minha experiência, eu penso que também a experiência de muitos de vocês é se ver aí nas pegadas do salmista em muitos salmos que nós encontramos aí no Saltério, aí no livro de Salmos. E o salmista, nas suas composições, nos seus hinos e nas suas orações, muitas vezes ele expõe aquele sentimento da sua alma com o qual nós nos identificamos muitas vezes em situações diferentes da situação do salmista. Mas eu percebo em muitos dos salmos que quando Davi ora ao Senhor, quando ele bendiz ao Senhor, quando ele fala dos seus medos, das suas aflições, das suas angústias, muitas vezes eu me vejo naquela experiência. Então, os salmos são tão especiais ao meu coração e também muitos dos salmos nos ajudam a orientar a nossa mente, os nossos pensamentos, especialmente nesses dias de calamidade, onde nós ouvimos tantas coisas, onde nós vemos tanto sofrimento, onde tantas incertezas, né, muitas vezes nos rondam. Então, o salmista também passou por situações assim. Então, nós podemos observar como ele se sentia, e aí nós nos vemos, às vezes, naquele turbilhão de sentimentos do salmista, mas também ele nos mostra como é que ele administrou aquele momento de crise, como é que ele passou por aquele momento e no final, então, o nome de Deus é exaltado e glorificado, e é isso que nós queremos, né? Nós não compreendemos todas as coisas no que diz respeito a essa tragédia que abateu aqui o nosso estado, não sabemos os propósitos de Deus em toda essa situação, mas certamente Deus tem os seus propósitos, Deus está trabalhando na vida do seu povo e também na vida dos descrentes em relação a tudo isso que aconteceu. Então, é muito bom que nós tenhamos os nossos pensamentos orientados pela palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 34, então, apenas relembrando algumas coisas que eu disse na semana passada sobre esse salmo. Este salmo é um salmo de Davi. A gente tem no título do salmo e também no subscrito ou no subtítulo a indicação de que é um salmo de Davi. Esse salmo ele é
classificado entre os estudiosos como um salmo de ações de graça individual, da parte do salmista. Mas outros também acreditam ser um salmo de sabedoria, porque existe aqui na segunda metade deste salmo instruções didáticas que lembram muito os ensinos que nós temos, por exemplo, no livro de Provérbios. Falei também que ele é um salmo alfabético. O que significa isso? Isso não transparece aqui na tradução em português, mas no original, em hebraico, se você estivesse lendo ali, cada versículo deste salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes, nós temos aqui 22 versículos, e o salmo vai se desenvolvendo com essa estrutura, cada versículo começando com uma letra deste alfabeto. Não é um salmo alfabético perfeito, regular, porque falta uma letra aqui do alfabeto, e a última letra aqui no versículo 22 não corresponde à última letra do alfabeto hebraico. Então, tem aí essas pequenas observações, mas no mais se trata de um acróstico, né? de um salmo alfabético. Lembrei a vocês que este salmo aqui é, na verdade, uma ação de graça, é um hino de louvor do salmista pelo atendimento à oração dele numa situação de muito perigo. O salmista estava diante de uma circunstância muito perigosa, que podia dar cabo, inclusive, da sua vida. E nessas circunstâncias, então, diz o salmista aqui que ele buscou o Senhor e o Senhor o livrou. Então, este salmo é um agradecimento a Deus, é um hino de louvor pelo livramento que o salmista teve como resposta da sua oração. E ainda interessante também a gente pensar que na igreja primitiva, lá na igreja em Jerusalém, em muitas das reuniões de comunhão, das assembleias dos irmãos lá de comunhão, eles abriam aquela reunião entoando este salmo, Salmo 34. E também nós sabemos pelo registro da história da igreja que muitos mártires que foram martirizados por causa da sua fé, quando eles estavam indo aí, caminhando para a sua morte, para o seu sacrifício, eles iam entoando esse Salmo 34. Ok, Jonas, pode colocar aqui o slide. Nós podemos dividir o Salmo em duas partes. Temos aqui o slide. Então, esse salmo pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, nós temos aí os louvores do salmista a Deus, vai do versículo 1 ao versículo 10. A segunda parte, nós temos aí o sermão do salmista aos homens. Então, vai do versículo 11 ao versículo 22. Essa primeira parte tem 3 subpontos. Subponto número 1, o compromisso de louvor de Davi. E nós falamos sobre isso na semana passada. Nós olhamos o versículo 1, 2 e 3. Primeiro subponto. Subponto número 2, a experiência de Davi. E é isso que nós vamos olhar hoje à noite. Subponto número 3, a exortação de Davi. E aí na segunda metade do salmo nós temos exortações diretas e nós temos os ensinos didáticos. Então esse aqui é o percurso que nós estamos fazendo aí no estudo desse salmo. Então você está aí no Salmo 34, nós vamos ler os 3 versículos que nós olhamos na semana passada e vamos continuar a leitura até o versículo 7. Me acompanhe aí na leitura, por favor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós falamos bastante sobre isso no domingo passado. Versículo 4, busquei o Senhor, e ele me acolheu.
livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, hoje nós vamos considerar aí os pensamentos nos versículos 4, 5, 6 e 7. Se naquela primeira parte, os versículos 1 a 3, nós podíamos talvez resumir aquela primeira parte da seguinte forma: Davi dizendo: eu tenho motivos para louvar a Deus, compartilhem comigo. Talvez isso seria a frase que resumiria aquela primeira parte, o compromisso de Davi de louvar a Deus. Nessa segunda parte, versículos 4 a 7, nós podemos talvez pensar da seguinte forma: Davi falando conosco: esta foi a minha experiência, ela também pode ser a sua. Talvez essa é a frase que resume muito bem esses versículos aqui de 4 a 7. Então agora nós temos Davi falando a respeito da sua experiência. E ao falar isso, ele quer nos encorajar, dizendo exatamente isso: essa foi a minha experiência, ela também pode ser a sua. Então vamos começar olhando aí o versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Este versículo ele está em paralelismo com o versículo 6. O versículo 6 diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, nós estamos observando agora, quando Davi começa a compartilhar da sua experiência, que ele nos diz aqui que ele buscou o Senhor. Agora, nós sabemos que, pela indicação dos redatores aqui deste salmo, que o episódio que deu origem a essa composição foi qual? Aquela situação de Davi lá em Gate, terra dos filisteus, quando ele foi levado à presença do rei Abimeleque, e ele se fingiu de louco, e então ele foi expulso da presença do rei e ele se foi. Ok, aqui no Salmo, ele está se referindo àquela experiência, se nós podemos considerar como certo essa indicação aqui do motivo da composição desse Salmo. Apenas para relembrar aqui essa experiência, deixa marcado aí, venha comigo para o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15. Primeiro livro de Samuel, 10 a 15. Então, segundo os redatores, aqueles que organizaram a coleção do saltério do livro de Salmos, quando eles se deparam com o Salmo 34, eles que estavam mais próximos da situação histórica, eles não tiveram dúvida em afirmar para a gente que esse Salmo 34 diz respeito a essa experiência na vida de Davi, que está registrada aí em 1 Samuel 21. Versículo 10 diz o seguinte: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, ou Abimeleque, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba.
Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, esta situação aqui, na vida de Davi, este episódio parece ter sido a circunstância que deu origem a essa composição, a este salmo aqui de louvor. E agora aí nos versículos 4 a 7, Davi está falando da sua experiência. Qual experiência? Essa experiência aqui, lá em Gate, lá diante do rei filisteu, lá diante de Abimeleque. Ele está compartilhando agora no salmo aquilo que aconteceu naquela situação. Agora vejam a curiosidade. Versículo 4 diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu, ou ele me respondeu. Versículo 6: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Bom, o que nós podemos perceber aqui, especialmente olhando para esses dois versículos, é que de fato naquela situação lá em Gate, Davi ele estava aterrorizado. Ele estava com muito medo. Ele diz lá no versículo 12: tive grande medo. Ele estava em pânico. A situação ali era bastante perigosa. E aí ele diz aqui no Salmo: eu fiz o quê? Busquei o Senhor. Eu orei ao Senhor. Eu me coloquei diante do Senhor. Eu pedi ao Senhor que me livrasse. Agora, quando a gente vai para 1 Samuel, onde está essa oração? 1 Samuel 21, volte para lá. 21, versículo 12. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo. E o versículo 13 diz o que para a gente? Ele lançou mão aí de um expediente para se livrar aí da fúria do rei Aquis, do rei de Gate. Onde está a oração de Davi? Mas aqui no Salmo 34, ele diz o quê? Que ele buscou o Senhor. Provavelmente Davi fez uma oração ali no seu coração, embora o versículo 6 diz que Davi clamou este aflito, e essa palavra clamou significa que ele deu um brado, pedindo socorro ao Senhor. Mas aqui na narrativa de Samuel não registra a oração de Davi, não registra esta experiência que Davi compartilha aqui conosco, que ele buscou o Senhor, que ele clamou ao Senhor, porque o que nós temos lá na narrativa, no registro do cronista, lá no registro de Samuel, é que ele teve muito medo e em seguida ele se fez de louco. Ele se contrafez, ou seja, ele aparentou estar doido. Então, provavelmente, a oração que Davi fez naquela circunstância, que deveria estar registrada ali entre o versículo 12 e o versículo 13 de 1 Samuel, de 1 Samuel 21, foi uma oração que ele fez no seu coração. Lembra de Neemias, quando ele estava para se apresentar ao rei Artaxerxes? E aí, no final do capítulo 1, Neemias diz: e orei ao Senhor.
E aí ele se apresentou ao rei. Provavelmente foi isso que Davi fez naquela circunstância. Ele orou ao Senhor do fundo do seu coração. Mas logo em seguida, ele resolveu achar uma solução para aquela circunstância. Então, essa oração de Davi que aparece aqui no seu hino de louvor, talvez ela foi uma oração um tanto confusa. Talvez ela foi uma oração ainda com um pouco de autossuficiência. Porque senão ele não teria lançado mão aí de um método, no mínimo de moralidade duvidosa, ao se fazer de louco, de doido, a se comportar ali na presença do rei como um lunático. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Quando eu olho para isso, eu não me surpreendo com Davi, porque nós fizemos isso muitas vezes. Nós estamos no meio do perigo, ou nós estamos desesperados, ou nós estamos aflitos, estamos em pânico, e aí o que é que nós fizemos? Aquela oração telegráfica, conhece isso? Os mais jovens talvez não sabem o que é uma oração telegráfica, porque não conheceram o telégrafo, né? Nós fizemos uma oração relâmpago, pedimos a Deus socorro, venha em meu favor, mas logo em seguida nós pensamos, como é que eu vou me sair disso? Eu não espero a orientação do Senhor. Eu procuro dar um jeito na situação. Eu procuro resolver a situação aí com a minha inteligência, com a minha capacidade. Eu procuro resolver aquela situação. Foi exatamente o que Davi fez. Ele buscou o Senhor. A oração dele nem está registrada pelo cronista, mas entre tive grande medo e o versículo seguinte, nós temos aí o rei Davi se comportando como um louco. Aqui, literalmente, ele se fez de louco. E eu quero chamar a atenção que isto é algo muito frequente na nossa experiência, mais do que nós estamos dispostos a admitir. Nós vamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, clamamos por socorro, pedimos a intervenção dele, nós reconhecemos que se Deus não agir naquelas circunstâncias, nós estamos fritos, mas logo que nós concluímos a nossa oração, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a agir, nós começamos a procurar uma saída, nós queremos nos ver livres daquele problema. Então, nós não esperamos uma instrução do Senhor, nós não confiamos que Deus pode realmente intervir naquela circunstância, e nós começamos, então, a agir, agora de forma figurada, feito loucos. Foi assim que Davi fez. Mas o mais impressionante é que no Salmo, aqui, Davi reconhece que o seu livramento veio do Senhor, não veio das suas maquinações, não veio das suas doidices, não veio das suas façanhas ali de se fazer louco. Aqui no Salmo, ele reconhece que o livramento veio do Senhor. Busquei o Senhor e ele me acolheu, ele me respondeu. Isso ensina uma outra coisa muito importante para a nossa experiência. Mesmo quando nós estamos em pecado, nós podemos buscar o Senhor. Isso para dizer o seguinte: o pecado
ele não tem poder, ou ele não pode bloquear o acesso ao trono da graça de Deus. O pecado não pode bloquear o acesso à misericórdia de Deus. Se o pecado pudesse fazer isso, bloquear o nosso acesso ao trono da graça, nós estaríamos perdidos, acabados. Nós estaríamos acabados. Mas a beleza de tudo isso é que a misericórdia de Deus, ela pode alcançar mesmo aqueles que são rebeldes. A misericórdia de Deus pode alcançar mesmo aqueles homens que são pecadores. A misericórdia de Deus pode alcançar mesmo aqueles que confiam no seu próprio entendimento. E Davi reconhece mais tarde, olhando para essa experiência aqui, que o seu livramento veio do Senhor. Ele diz, versículo 4, ele livrou-me de todos os meus temores. No versículo 6, que é paralelo a esse, ele diz, ele livrou-me de todas as minhas tribulações. Agora, temores aqui no versículo 4 é uma indicação do próprio medo. Ele me livrou dos meus medos. Agora, Davi tinha muita razão para ter muito medo quando ele estava lá diante do rei Aquias. Por quê? Era um rei filisteu. O rei Aquias era rei de Gate, e Gate era a terra natal de quem? De Golias. E quem matou Golias? Davi. Davi matou Golias. Davi cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada. Ele deu primeiramente uma fundada nele, a pedra pegou na sua cabeça, ele caiu de rosto em terra. Davi foi lá, tomou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Agora, quem era Golias? Golias era o guerreiro dos filisteus. Na verdade, ele era o herói dos filisteus. E quando Davi mata Golias, e na sequência os homens de Judá começam a perseguir os filisteus e vão matando eles até a entrada de Gate, o rei Aquias ele foi tremendamente desonrado e envergonhado. Então, Aquias ele estava sedento de ódio. Ele queria pegar Davi, ele queria dar cabo da vida de Davi. E de repente Davi está lá na sua corte. Na verdade ninguém sabia, os servos de Davi dizem, esse aqui não é Davi, mas muito provavelmente aquilo era uma zombaria que os servos estavam fazendo, eles não tinham reconhecido Davi, mas Davi não sabia disso. Então Davi teve grande medo, e aqui no Salmo ele diz, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. No versículo 6, livrou-me de todas as minhas tribulações. Então o que nós temos aqui é que Deus nos livra dos nossos medos e Deus nos livra daquilo que causa os nossos medos. Deus nos livra dos nossos temores, Deus nos livra das nossas tribulações. Então percebam que a obra de Deus é uma obra perfeita, é uma obra completa. Davi estava nessa situação aqui atormentado, com medo, ele estava aterrorizado, eles me descobriram. Talvez ele tinha medo porque ele pensava agora, o rei Aquias vai me mandar diretamente para Saul. E Saul estava determinado a matar Davi. Talvez ele pensou, não, ele não vai me mandar para Saul, ele mesmo vai me matar, porque eu matei o seu herói. E os homens de Judá destruíram o seu exército, ele vai me matar, mas não vai ser apenas uma morte rápida, ele vai ser muito cruel comigo.
Talvez Davi pensava essas coisas. Então, ele estava cheio de temores. Sabe, meus irmãos, em muitas circunstâncias, o temor é muito mais terrível do que aquilo que causa o temor. O medo, muitas vezes, ele é muito mais aterrorizante do que aquilo que causa o medo. Porque o medo é essa angústia, o medo é essa agonia, o medo é esse tormento que está ali na nossa mente, na nossa alma, e que vai nos destruindo ao pouco, em relação àquilo que nós tememos. Então, muitas vezes o medo acaba nos destruindo antes da tribulação. O medo acaba nos destruindo antes do sofrimento, antes da provação. E Davi, ele teve a preocupação de mostrar aqui que ele foi livrado dos seus medos, mas ele foi livrado também daquilo que causava os seus medos, as suas tribulações. Versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Essa primeira sentença aqui, contemplai-o e sereis iluminados, no texto hebraico, ela está no passado, ela está no pretérito. Traduzido literalmente eles olharam para ele e eles foram iluminados. Então percebe que aqui no compartilhar da sua experiência e de oração e de resposta à oração, Davi faz um pequeno parênteses aqui, ele diz: contemplai-o e sereis iluminados. Isso para dizer o seguinte: olha, essa experiência aqui que eu estou contando para vocês não é uma experiência singular, não é uma experiência peculiar, não é uma experiência só minha. Essa experiência é de todos aqueles que olham para o Senhor. Eles olham para o Senhor e eles são iluminados. Eu olhei para o Senhor e eu fui iluminado. Se você contemplar o Senhor, se você olhar para Ele, você vai ser iluminado. Essa foi a minha experiência e essa pode ser a sua experiência também. Venha contemplar o Senhor comigo. Agora, essa palavra contemplar literalmente significa olhar para. Irmãos, nenhum coração ferido que olhou para o Senhor em vão. Nenhum coração amargurado que se voltou para o Senhor, que contemplou o Senhor, saiu da presença do Senhor sem restauração. Nenhuma alma aflita, nenhuma alma em pânico, nenhuma alma desesperada que olha para o Senhor vai descobrir que não há poder no Senhor para livrá-la do seu desespero. Contemplai-o e sereis iluminados. Quanta bênção existe nesse olhar para o Senhor. E nessa situação de Davi, na presença, lá na corte filisteia, diante do rei Aquis, então, ele está compartilhando conosco que ele olhou para o Senhor. E ele foi iluminado. Agora, essa palavra iluminado, ela aparece mais vezes no Antigo Testamento, mas aparece de modo especial em Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 5. Dispõe-te,
resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. E agora versículo 5. Então o verás e serás radiante. Essa palavra radiante aqui de Isaías 65 é a palavra iluminados, lá do versículo 5 do Salmo 34. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Essa palavra radiante que aparece aqui na profecia de Isaías, se referindo à Nova Jerusalém, e a palavra sereis iluminados é a mesma palavra, só que no contexto de Isaías está trazendo aqui a figura de uma mãe que ela vê os seus filhos, que ela julgava tê-los perdido para sempre. E quando ela vê os seus filhos, como é que fica o rosto dela? Radiante. Essa radiância é uma radiância de alegria, é uma radiância de deleite. Então, quando o salmista está dizendo aí, contemplai-o e sereis iluminados, olhem para o Senhor e vocês vão ficar radiantes de alegria, de deleite. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, ao invés de os nossos rostos estarem cobertos de vergonha, de vexame, eles vão estar radiantes de alegria. Isso vem de olharmos para o Senhor. Todo aquele que confia no Senhor, que está olhando para o Senhor, ele não tem motivo nenhum de se envergonhar. Ele sabe que o tempo e a eternidade vão provar a ele que a sua confiança no Senhor tinha garantia. Contemplai-o e sereis iluminados. Então, Davi está dizendo, naquele momento de desespero, eu olhei para o Senhor, e eu que estava coberto de temores, de medo, de desespero, o meu rosto foi iluminado, e eu me tornei radiante de alegria. Versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o livrou, o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No texto original, nós temos clamou este pobre. Na verdade, clamou este pobre coitado, porque era assim que Davi estava lá diante do rei Aquis. Ele era literalmente um pobre coitado. Ele estava sozinho, os seus amigos não estavam com eles. Ele estava lá na corte, talvez do segundo rei da época que mais queria a cabeça dele. Ele estava diante daquele rei e ele diz, eu bradei ao Senhor. Agora percebam, esse pobre coitado aqui, Davi, ele orou ao Senhor e a sua oração, ela foi eficaz. A oração desse pobre coitado chegou até o céu, ela chegou até o Senhor, mas não somente ela chegou até o Senhor, ela chegou até o Senhor e o Senhor ouviu.
a sua oração. Sabe que na forma poética de Davi compor aqui esse salmo, ser ouvido pelo Senhor já significa o próprio livramento em si. É por isso que ele vai dizer aí na sequência, e o livrou de todas as suas tribulações. No momento que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, nesse exato momento, começa o livramento. Davi era um pobre coitado nessa circunstância, mas ele clamou, ele bradou ao Senhor, e ele foi livrado. E aí, para mostrar como ele tinha convicção disso, como isso era realmente a forma como ele entendia a coisa toda, ele diz no versículo 7, concluindo essa parte da sua experiência, ele está cantando, ele está dizendo, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, os especialistas do Antigo Testamento têm sugerido para a gente que a expressão o anjo do Senhor aponta para o próprio Deus. O próprio Deus. Todas as ocasiões que nós temos essa expressão no Antigo Testamento, está apontando para o próprio Deus. Outros especialistas dizem, sim, aponta para o próprio Deus, em especial para a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe dos exércitos celestiais, ele vem com as hostes celestiais, com as miríades de anjos, e ele cerca a habitação dos santos. É isso que o salmista está dizendo aqui, o anjo do Senhor acampa-se, ou seja, os exércitos de anjos, que segundo o autor da carta aos Hebreus, os anjos são espíritos ministradores que prestam serviço àqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, sob o comando do próprio Deus, do Senhor Jesus Cristo, eles montam aí um acampamento ao redor dos santos. Eles cercam os santos de todos os lados, e eles estão ali como um exército angelical, comandado pelo próprio Deus. Eles estão ali entrincheirados, e eles estão ali para servir, para socorrer, para defender e para consolar. Foi isso que Davi percebeu naquela sua experiência. Isso é tão maravilhoso, porque quando a gente lê o registro de 1 Samuel, provavelmente tudo isso aqui Davi não vivenciou naquela situação imediata daquela sua experiência. Mas mais tarde, pensando naquilo, refletindo naquela situação, considerando o livramento, ele diz, eu fui liberto, mas não foi porque eu me fiz de louco. Eu fui liberto porque o Senhor me livrou. Ele me livrou de todos os meus temores. Ele me livrou de todas as minhas tribulações. E ainda, com o seu exército celestial, ele acampou ao meu lado, de forma que eu estivesse protegido de todos os meus inimigos. Essa parte aqui do Salmo que fala da experiência de Davi é trazida para nós para dizer o seguinte, irmãos. Davi falando aqui conosco, ele dizendo, olha, bereanos, essa aqui foi a minha experiência. Esta também pode ser a sua experiência. No momento da aflição, no momento do desespero, no momento da tribulação, você não tem outra coisa a fazer senão
buscar o Senhor. E a experiência que eu tive, Davi, de ser livrado pelo Senhor, vai acontecer também na sua experiência. João Calvino, comentando esse versículo 7 aqui do Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele escreveu o seguinte, João Calvino: por maior que seja o número de nossos inimigos e dos perigos pelos quais nos vemos cercados, não obstante, os anjos de Deus, armados de invencível poder, velam constantemente por nós e se postam de todos os lados com o fim de socorrer-nos e de livrar-nos de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ficar por aqui, olhamos aí para a experiência de Davi, e na semana que vem nós vamos continuar o terceiro subponto dessa primeira parte, a exortação de Davi. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por termos a Tua palavra tão preciosa, tão bendita, que fala ao nosso coração. Em especial nessa noite, Senhor, para podermos olhar aqui para a experiência de Davi e vermos, Senhor, que no momento do seu desespero, quando o medo tomou conta do seu coração, quando ele estava ali em circunstâncias, Senhor, tão perigosas, poderiam tirar a sua própria vida, ele buscou, Senhor, ele clamou, Senhor. E mesmo, Senhor, talvez naquele momento não confiando plenamente no Teu livramento, ele reconhece aqui nesse salmo que foi o Senhor que o livrou, que foi o Senhor que o protegeu, que foi o Senhor que deu bom êxito, e ele saiu livre das mãos daquele rei iníquo. Assim, Senhor, nós queremos também colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos admitir, Senhor, que muitas vezes nós somos como Davi, buscamos ao Senhor, mas não esperamos pelo livramento do Senhor, agimos no desespero, tomando as decisões que achamos melhor para remediar a situação. E perdoa-nos, Senhor, por ser essa tão frequentemente a nossa experiência. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma fé mais fortalecida no Teu poder e, Senhor, que nós estejamos constantemente buscando ao Senhor, nos refugiando nas Tuas mãos poderosas. E Senhor, em tempos como esses, em que as coisas são tão difíceis, onde nós vemos tanta tristeza, nós possamos ver o Senhor com os Seus anjos celestiais acampados ao nosso redor e possamos assim confiar na Tua proteção e no Teu livramento. Peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.